Já vimos 16 razões ou motivos pelos quais devemos orar. E agora vamos dar continuidade, estamos caminhando para o final. E Deus não deu muita inspiração, termina hoje. Vamos olhar agora a 17ª razão pelo qual devemos orar. Abra sua Bíblia aí, o Evangelho narrado por João, na oração chamada sacerdotal, João 17. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Evangelho narrado por João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Está escrito: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então devemos orar, irmãos, de acordo com esse texto, oração feita por Jesus. Devemos orar por unidade, ou pela unidade e harmonia na igreja. Orar pela unidade e harmonia na igreja. Jesus estava prestes a sua vida no Calvário por amor à raça humana. E a partir do capítulo 14 ele começa a dar instruções aos discípulos. 14, 15, 16. E quando chega no capítulo 17, ele faz esta oração, como já disse, denominada oração sacerdotal. E ele enfatiza o seu pedido ao Pai, não somente por aqueles que ali estavam naquela época, mas por aqueles outros que haveriam de vir a ele pela sua palavra. E ele aqui enfatiza, para que todos sejam unidade, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tanto unidade como harmonia, nós vemos aqui nesse texto. Olha, irmãos, unidade na igreja. Será que é fácil ter unidade na igreja? Eu digo que não, porque a igreja é constituída de pessoas falhas. Mas eu quero me apegar aqui a um ditado popular: duas pessoas só brigam quando os dois querem. Quando uma não quer, não existe briga. Em se tratando de unidade na igreja, é a mesma coisa, depende de cada um de nós. Se a gente lutar para querer ter unidade na igreja, ou união na igreja, união cristã, a gente consegue. Agora a questão é o seguinte: nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer ter união. É com pirraça aqui, é com presepada acolá, é semeando intriga entre irmãos. E em Provérbios está escrito que a alma de Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. É passar pelo irmão, como eu já contei aqui para vocês um caso, onde eu passei no campo, e o obreiro ficou muito triste e disse para mim: pastor, olha, eu estou muito triste. Por quê? Não, porque eu passei por uma irmã, passei lado a lado por ela, dei a paz do Senhor,
e a irmã não me deu. E eu dei a paz em alto e bom som, e a irmã não me deu a paz. No obreiro, auxiliava a igreja, eu disse: meu irmão, deixa dessa besteira, mas irmão, eu não digo se eu passar por alguém e alguém não me dá a paz. Não digo. Passou por mim, fez cara feia, isso aí para mim é terrível. Não vai me atingir de jeito nenhum, nem vai tirar a minha paz. De jeito nenhum, porque quem tem paz transmite paz. E essa irmã, ela exercia função na casa de Deus. Ela era uma irmã que exercia liderança na casa de Deus, se demonstrando muito espiritual. Ela se demonstrava muito espiritual demais até. Mas quando este irmão passou por ela, lá, quase trombando no ombro dela e deu a paz do Senhor, ela se fez uma escuta e o irmão ficou triste. Eu tive que dar uma forma de falar, dar uma dura, ou beliscar, figuradamente falando, do irmão, para ele se acordar deste irmão. Você deu, se ela não respondeu, porque ela não tem paz. Quantas pessoas eu já passei, dei a paz do Senhor e a pessoa nem me deu a paz? Se não me deu, porque não tem paz. Agora, como eu tenho paz, eu dou paz do Senhor. Agora, quem não tem paz é que não dá. Passa pelo irmão, faz cara feia, né? Aquela cara de ser assim, ou de deboche, ou faz cara feia. Um crente que faz isso, irmão, ele está procurando a união, a unidade da igreja? Não está. Um crente que procede desta forma, ele não está vivenciando a união ou a unidade. Nós temos aqui este prédio, né? Mas esse prédio aqui, eu acredito que ele foi construído com tijolo. Não foi com tijolo, não foi com tijolo. Então aqui pegou uma quantidade de tijolos. Está aqui um tijolinho, foi assentado, e foram assentando os demais tijolos. E colocando a argamassa dele. A massa para poder unificar. Hoje nós temos esse prédio aqui, todos os tijolos que formam esse prédio, eles estão unidos pela massa. Se for figuradamente falando, cada um de nós somos um tijolo na casa de Deus. E aqui está a massa que vai unificar a cada um de nós pelo seu poder. No texto sagrado aqui, Jesus disse: ó, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então a palavra aqui é a massa que vai unificar cada tijolo. Agora, para vivermos em unidade, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer. Mas sejamos sinceros e não hipócritas. Nem todo crente faz por onde. Nem todo crente faz por onde para viver em unidade. Nem todo crente faz por onde. Prefere o universo. Prefere trilhar, como já disse anteriormente, o semear de intriga, de contenda, porque não gosto do irmão. Eu não tenho tanta gente que eu não gosto, mas o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Posso não gostar da pessoa, né? Mas eu vou fazer ela o quê? Ficar com raiva da pessoa, intrigada? Não, de jeito nenhum. Vivo a minha vida sem nutrir nenhum sentimento ruim por aquela pessoa, porque a partir do momento que eu nutrir sentimento ruim por alguém, então não tem como eu sentir a presença de Deus. Não tem como eu ser um cristão alegre, ter felicidade na minha alma, mas haverá amargura na minha alma, haverá rancor na minha alma, haverá sentimentos negativos na minha alma. Aí como é que Deus vai alegrar a minha alma? Se eu nutro sentimentos negativos por alguém. Então não tem como Deus se fazer presente. E outra, irmão, o prejudicial também é até na questão da Santa Ceia. Eu tomar a Santa Ceia de maneira indigna, porque eu
mal a alguém. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, cada um trabalhando pela união. Mas repito a fala anteriormente que não podemos ser hipócritas. Nem todos na igreja lutam pela unidade. Nem todos na igreja lutam pela união. Nem todos. Nem todos. Eu tenho que olhar para mim. Silvio Vinícius Martins. Eu estou fazendo por onde? Será que eu estou fazendo por onde para que haja unidade na igreja? Para que haja união na igreja? Será que eu estou fazendo por onde? Você tem que fazer a mesma coisa. Pisar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Tentar denegrir a imagem de alguém é a coisa mais fácil do mundo. Tentar denegrir a imagem de alguém, levantar calúnias contra alguém, querer fazer grupinhos na igreja, para que assim haja um mal-estar, não na igreja em geral, mas em departamentos e assim por diante, mas estou assim generalizando a questão. Tentar fazer panelinhas como chamam, né? Panelinhas, grupinhos, e aqui sair querendo torcer a vida de A, torcer a vida de B. Alguém vai dizer: não, pastor, o senhor está errado. Não é torcer, é distorcer. Distorcer, não, é distorcer o que já está torcido. Tem gente que torce, eu tenho que distorcer. Então, às vezes a gente usa a palavra distorcer e pensa que está usando o sentido de torcer. Não, torcer aqui, distorcer é o inverso. E a gente precisa olhar para esta oração sacerdotal de Jesus e entender que Ele quer que cada um faça a sua parte. Eu vou fazer a minha partezinha de provocar a unidade da igreja. As formigas, irmãos, elas trabalham em unidade. Se colocar um docinho aqui, de repente vem uma formiguinha, ela observa, toca, de repente as anteninhas dela começam a entrar em ação, ela sai em direção, com pouco tempo está lá um monte de formigas, carregando um colinho, vamos assim dizer, que para a gente, meu Deus, é uma tonelada, mas que para elas unidas é besteira. Então elas trabalham em unidade, as formigas, dando exemplo a nós. Para cada um fazer a sua parte, de trabalhar querendo a promoção da unidade da igreja. Não adianta eu querer chicotear, não adianta. Uma que eu sou contra, aqueles que dizem que na igreja não tem amor. Na igreja tem amor sim. Agora, talvez o amor da igreja não esteja atrelado àquilo que eu quero. Porque não está atingindo a mim, então não tem amor. Mas se atingir a mim, tem amor. Eu sou consciente, irmãos, que nós devemos colocar a mão na cabeça e pensar: será que eu me digo que na igreja não tem amor? Será que eu estou exercitando amor? É tão fácil dizer que não tem amor na igreja. Tão fácil. Um dia desse, ocorreu uma situação em um lugar aí, que houve uma necessidade de determinada pessoa, e quando menos espera, alguém saiu dizendo: não foi aqui, foi em outro lugar, eu sou ciente disso aqui, e saiu notificando que naquele grupo ali não tinha união, não tinha amor e tal, porque alguém estava precisando de alguma coisa na esfera financeira e o povo estava chegando junto. Oi, irmãos, a gente tem que entender que cada um sabe onde um calo está no seu pé. E quando coloca o pé no sapato, o calo está ali correndo. Há momentos que alguém não poderá chegar para ajudar com um fator financeiro, porque o cascalho, o real, a mufunfa, o carvão, o euro, o dólar está curtinho. Então a pessoa não vai chegar junto naquele momento. Não vai chegar. Mas se for
situação em outro momento que esteja mais soldada a pessoa, então a pessoa vai poder ajudar com um grãozinho. Então, a gente não pode dizer que na igreja não tem amor, tem. Agora, a gente tem que pensar se você particularmente está exercendo amor. Se você, no sentido individual, para cada um pensar, se você diz que na igreja não tem amor, você tem que colocar a mão na cabeça. Mas eu estou amando, eu estou fazendo por onde para ser demonstrado o meu amor de fato e de verdade. Então é uma coisa, é a mesma coisa da união. Na igreja não tem união, tem união. Agora talvez não tenha união quando é para atender o meu anseio ou atender o seu anseio, é outra coisa. A gente não pode misturar as coisas, irmão, não pode de forma alguma. Existe união na igreja. Agora, é lógico, quando não atende o meu anseio, ou quando não atende o teu anseio, você vai dizer, não tem união, essa igreja é desunida. Não, de jeito nenhum. A gente precisa ter uma mente aberta, esclarecida, para entender, tem união ou não nesta igreja? Tem. Agora é lógico, tem aqueles que não trabalham pela união, pela unidade, pela harmonia que deve existir. E o que é harmonia? A harmonia em si, irmão, fala de paz. É cada um trabalhando para que haja paz. A harmonia em si é paz, no sentido mais rasteiro que a gente possa entender. Então a harmonia é paz. Cada um fazendo, dentro de casa, esposo, esposa, filhos, e aí, irmão com irmão, filhos com pai, com os pais, cada um trabalhando para que haja harmonia em casa, para que haja paz em casa. Ô, irmão, uma casa onde tem paz não é uma maravilha, não tem harmonia, é uma bênção do céu, irmão. É uma bênção do céu. Ora, é lógico, sabemos que ali naquela família são pessoas que não são perfeitas, pessoas imperfeitas, pessoas com temperamentos diferentes. Mesmo está ali naquela casa ali, pais, filhos, irmãos, mas estão ali pessoas que são imperfeitas e têm temperamentos diferenciados. Agora, eles têm que lutar para que haja harmonia, para que haja paz. Vou dar um exemplo aqui meio, não é grotesco não, mas um exemplo que vai dar para encaixar, dá para entender. Quem é solteiro, pensa um dia em casar, pensa em se casar, constituir família, pensa em constituir família. Então, o que se pensa? Pensa em ter uma vida boa. Para ter uma vida boa, regalada, tem que fazer o quê? Tem que ter um bom emprego. Não, eu quero ter uma vida de princesa, diz a moça. Quero uma vida de princesa, é errado? Não, tem que desejar uma vida de princesa. E o rapaz também, uma vida de príncipe, né? Uma vida boa, regalada, um dinheiro de sobra e tal. Poxa, agora para isso você tem que fazer o quê? Estudar, fazer concursos, para que quando conseguir um trabalho, ter um salário realmente excelente. Agora, está namorando, né? Moço e moça namorando, eles já conhecem a realidade financeira um do outro. E a realidade financeira é o quê? É de um salário mínimo. Um salário mínimo, é um salário mínimo. Porque tem vezes que nem ganham um salário, é mesmo que isso, todo mundo baseado no salário. Então, a realidade é de um salário mínimo. Está sabendo a moça, está sabendo o rapaz desta realidade. Pronto, se casam, e agora? O que é que aquele casal vai fazer? Saber viver com aquele salário mínimo. Não poderá haver um negócio extrapolante, não pode, porque em vez de haver paz dentro de casa, vai haver o quê? Guerra. É a mulher guerreando com o marido guerreando contra a mulher, porque não estão sabendo viver com um salário mínimo. Mas eu quero uma vida de princesa. Olha, irmão, roupa não se compra todo mês. Sapato não se compra todo mês.
O que é que se compra todo mês, irmão? É comida. É comida que se compra todo dia. Tem que fazer a feira mensal, ou trimestral, ou quinzenal, mas mesmo assim, toda semana você vai no mercadinho comprar um negócio, eita, cheio disso aqui, eita, isso aqui. Então, comida, irmão, é que não pode faltar. Roupa, a gente compra de tempos em tempos. E eu tento colocar na cabeça do povo, irmão, que tá bom da gente deixar dessa tolice, né? Eu só vou para o culto de Natal, de final de ano, se eu tiver roupa nova. Não, para mim tanto faz, eu já tive essa tolice na mente. Hoje eu quero estar no culto de Natal, eu quero estar no culto de final de ano, eu quero estar em outro culto festivo, eu quero estar com a minha roupa nova, semi-nova, mas eu quero estar lá para adorar a Deus e sentir a presença de Deus e ouvir Deus falar comigo. Isso para mim é o que importa. Pronto. Isso para mim é o que importa. Não me preocupo com roupa de jeito nenhum. Então roupa é de tempos em tempos. Então quem vai casar tem que saber a condição financeira do rapaz, para que quando casar não entre em briga, não entre em contenda, não entre em arranca cabelo, em tapa, não, de jeito nenhum. Casei consciente que você ganha um salário mínimo, meu amor. Aleluia. Amém. Então, vamos viver com um salário mínimo. E vamos orar a Deus, para Deus aí abrir as portas, quem sabe ter um concurso aí estadual, federal, eu passar e ganhar um dinheirinho a mais, aí o negócio fica melhor. Tem que haver uma harmonia no lar. Agora, só haverá se o casal quiser. Se o casal não quiser, vai ser como uma música mundana, entre tapas e beijos. Fica feio como um casal de crente ficar entre tapas e beijos, brigando, ficando em desarmonia por causa daquilo ali. Fica melhor o casal lutar para viver em harmonia. Ter paz dentro de casa é a melhor coisa do mundo, irmão. Ter paz em casa. E na igreja é diferente. É diferente na igreja. Cada um na igreja deve lutar para viver em paz. Cada um tem que lutar para viver em paz. A gente não pode, como eu digo, parir pelos ouvidos. Olha, fulano falou de você, falou mal, falou assim, assado. O que já teve de gente que já falou mal de mim? E eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Falou de mal, não posso falar mal de mim. Agora não posso fazer nada. Faz-me lembrar agora, vem na minha memória, em um episódio, eu não fui para esse evento, mas já aconteceu algumas vezes comigo, de sair, alguém falar mal de mim. E eu sei que esse cidadão falou tão mal de mim, numa fila que tinha só crente. E teve alguém que ouviu que estava na fila, cortou a fila e, como o povo diz aí afora, mandou a real para aquele camarada. Disse: não, você está errado. Ciúme não é nada a sair. E o camarada pegou e saiu cortando, desfazendo aquilo que alguém estava querendo me detonar no meio de algumas pessoas. Outra situação foi alguém que estava em um lugar aí afora, em um departamento aí, em um prédio, e lá só tinha crente, e chegou um camarada do mesmo jeito, me detonando. E eu sei que quem tinha uma pessoa lá, que Deus usou para me defender. Eu não posso usar os termos que esse cidadão usou lá para com quem estava me detonando. Mas a pessoa usou uns termos pesados, não foi palavrão não, mas foi uns termos pesadinhos e mandou a pessoa até com limpar a boca. Limpa a boca aí para falar do nome de Silvio. Mas eu fiquei sabendo. Vou fazer o quê? Nutrir rancor, nutrir sentimento negativo? Não. Veja a pessoa, fala com ela, Pai do Senhor, fala o essencial. Fala o essencial. Agora, entrosamento eu não quero. Não quero. A Bíblia diz em Romanos: quando depender, quando um advérbio de intensidade, quando depender de vós, tente paz com todos.
Então, eu tenho que fazer o máximo para viver em paz com você. A diversa intensidade. Quando tenho que fazer o que eu puder para viver em paz com você. Pronto. Vou fazer o que eu puder. Agora, a partir do momento que as coisas contrárias acontecem, irmão, eu não vou ficar envenenado. Deus me guarda. Agora também, aquele entrosamento, eu também não tenho não. É Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. O necessário, agora não quero entrosamento. Porque se fez mal a mim, essa pessoa poderá continuar fazendo mal a mim. Então não quero entrosamento. Então eu faço de tudo para viver em paz. Seja lá com quem for. Com quem for, faço de tudo. Agora, entrosamento, não, de jeito nenhum. Porque senão eu estarei novamente caindo do laço do passarinheiro. Eu não quero cair no laço do passarinheiro. Então eu tenho que fazer o que for necessário para que haja harmonia, que haja paz na igreja. E você do mesmo jeito. Agora, irmão, a coisa mais fácil do mundo é a gente apontar. A gente apontar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, seguir a recomendação bíblica, por mais que seja para o ato da Santa Ceia, mas que vale para nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, onde é que está? A autoexaminação. Cada um tem que fazer esta autoexaminação. Saber se está promovendo a união, unidade na igreja. Saber se está promovendo a paz na igreja ou contra. Cada um tem que se examinar, irmão. Não é importante a gente ficar apontando o dedo. É fácil demais. Apontar é bom demais. Agora eu quero ver a gente fazer uma autoanálise individual, pessoal, como nós estamos procedendo. Porque a partir do momento que a gente envenena alguém, irmãos, a gente está querendo que aquela pessoa também trilhe o mesmo caminho que nós. Não fale com fulano, não fale com Beltrano, porque aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa me humilhou. Não é por aí não. Não é esse o caminho. Mas ser crente é bom demais. Eu gosto de ser crente. É muito bom ser crente. Agora que tem um negocinho que a gente tem que atentar. Tem uns negocinhos que a gente tem que atentar. Se a gente vai querer viver ou não. Porque quando eu olho para os escritos sagrados, as epístolas, melhor dizendo, a gente vai encontrar pessoas que não quiseram, não lutaram pela união ou unidade, não lutaram pela paz ou harmonia na comunidade cristã. Quando você vai ler as epístolas paulinas, você vai observar até as epístolas de João, o apóstolo. Deixa eu ver aqui, tem um caso aqui que veio à minha mente. Vamos ver aqui, vai ter a terceira epístola de João. Olha, terceira epístola de João, versículo 9, diz assim, nós podemos: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, quem procura ter no meio deles o primado, não nos recebe. Ora, Jesus fez uma oração, querendo unidade e harmonia na igreja, entre os cristãos. Jesus agora está no céu, deixou os apóstolos para dar continuidade, consequentemente a igreja. E agora tinha um camarada chamado Diótrefes, que o apóstolo do amor, João, ele disse: olha, ele procura ter no meio de vocês o primado, ou seja, o primeiro lugar. Diótrefesinho, ele está querendo o primeiro lugar no meio de vocês. Aí vem o versículo 10: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto,
primeiro lugar, querendo ser o bambambam, querendo ser o rei da cocada, querendo ser, né? Aqui, olha, aqui eu tenho nome nessa igreja, a minha família quer de destaque, eu tenho status aqui nessa igreja, fui eu que dei o terreno, né, para construir essa igreja. Naquela época não tinha, estou aqui só figurando negócio, certo? Então eu fiz isso, aquilo, outro, então eu estou querendo aqui o primário, o primeiro lugar no meio de vocês. E tem mais, viu? Olha, o apóstolo João, pense em cabra rico. O apóstolo João é um cabra sem beijo. Ele não tem beijo de jeito nenhum, o apóstolo João. Palavras maliciosas de ódio saía espalhando no meio do povo de Deus. Mas João disse: ó, se eu for, eu vou trazer a memória, as obras, os trabalhos que ele está fazendo aí, e as palavras maliciosas. E tem mais: não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e o lança fora da igreja. Ô irmão, mas Jesus fez uma oração. Por isso que eu disse: nem todos da igreja trabalham pela unidade, nem todos da igreja trabalham pela harmonia para ser reinante. Sempre tem alguém que pega o garfo emprestado, o tridente. Não é o tridente do arco Aquaman, não, viu? É o tridente do arco inimigo de Deus. Tem gente que pega emprestado o arcozinho dele, o tridente deles, vai me emprestar aí sai promovendo a desunião da igreja, sai promovendo a falta de paz na igreja. Não, para que paz aqui? Para que unidade aqui? Não, vamos acabar com essa preservada. Irmãos, cada um de nós é que tem que fazer essa parte de ter unidade na igreja. Está vendo, pastor? Olha o pastor como é que é. Veja como é que o pastor faz. Olha não sei o quê. E a rocha está seca no tempo do pastor. Não seja um crente de ótrefes. Ler Bíblia é bom, irmão. Agora é bom a gente ler a Bíblia e dizer: Senhor, eu quero ler, mas abre o meu entendimento para ela falar comigo. Quando eu leio a Bíblia, quando leio esse cabra aqui, chamado de ótrefes, quando eu releio essa epístola que João escreveu, e quando eu vejo a questão de Diótrefes, no meu coração, ó, Senhor, me guarda. Não me deixe ser um Diótrefes. Não me deixe ser um Demas da vida. Não me deixe ser outros discípulos que abandonaram o apóstolo Paulo, quanto mais ele precisava dele, e sai por aí afora. A igreja de Corinto, pronto. Já teve na escola bíblica, por mais de uma vez, é lógico, lições sobre a igreja de Corinto. Ô irmão, pense numa igreja abençoada e complicada a igreja de Corinto. Crentes carnais. Você lê Bíblia, você sabe disso. Crentes carnais. Haviam lá e estavam cometendo uma situação na área sexual. E seja, pense numa igreja partidária, cheia de dissensões, como diz aqui na primeira carta, capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, unidade, união, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. E o que é dissensões? O dissensão, desavença, discórdia, quebra de boas relações. Não haja entre vós essas preservadas. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A igreja de Corinto não era uma bênção, mas uma igreja carnal, onde havia meninice reinante lá, onde diz o texto aqui que até os irmãos queriam levar outros para o tribunal. Vamos levar o irmão aqui para o tribunal. Aí Paulo diz: ouça, algum de vós tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os justos e não perante
Já tinha crente querendo levar outro para tribunal. Vamos levar. Fulano fez isso comigo, vamos embora levar ele ali para o tribunal. Aí Paulo diz: olha, se fosse hoje, né, no nosso linguajar nordestino, olha, deixe essa preservada. Resolva aqui, no meio cristão. Não tem para que problema de igreja ser levado lá para os tribunais, não. Se resolve aqui dentro. Então, houve muita coisa naquela igreja ali em Corinto. Paulo escreveu 2 cartas para aquela igreja ali. Capítulo 7, versículo 2, 1 Coríntios diz: ora, quanto às coisas que me escreveres, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. E ele vai escrevendo coisas, a questão de idolatria e tanta coisa. Paulo vai escrevendo na primeira, na segunda carta. Mas era uma igreja, irmão, onde tinha crentes que não lutavam pela unidade. Enquanto tinha uns empurrando para a unidade e a harmonia, havia outros o inverso, contrariamente, empurrando para a desarmonia e para a desunião. Mas os que são contra a harmonia e a união, será que essas pessoas são motivadas pelo Espírito de Deus? Não. Todo crente, irmão, oposto a esta realidade bíblica de unidade e harmonia da igreja, todo crente oposto a essas duas realidades, eles não são motivados pelo Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo motiva o crente para viver em união, em unidade. O Espírito Santo motiva o crente para viver em paz, tranquilidade. Mas quando o crente, irmão, ele é levado para querer promover na igreja desunião e falta de paz, ele não está sendo impelido pelo Espírito Santo. Não está de jeito nenhum. Pode profetizar, pode profetizar, pode pintar o céu, pintar o olho, bordar o nó, tricotar o dedo, seja lá o que for. Mas se estiver ao contrário, não tem o Espírito de Deus em sua vida, não. De jeito nenhum. Eu tenho que ter cuidado, irmão. Eu sou falho, tanto quanto vocês o são. E eu oro a Deus me ajude, tem misericórdia de mim, que eu não quero que o teu Espírito saia da minha vida. O Espírito Santo saiu da vida de Saul. Davi chega a orar: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ora, irmão. E Davi diz a Bíblia que era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me o gozo da alegria da tua salvação. Ora, irmãos, e quanto a nós, na dispensação da graça, será que o Espírito Santo não pode sair da nossa vida? Não? Pode. Se a gente for um crente, irmão, contrário à união e à união e à harmonia da igreja, o Espírito Santo pode estar do lado de fora da nossa vida. Vocês se lembram da carta que o Senhor mandou lá para uma das igrejas da Ásia? Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquela carta não foi direcionada às pessoas incrédulas, não. Ali foi uma carta direcionada à igreja. À igreja. O que isso quer dizer? Que Jesus estava lá de fora da igreja. Jesus não estava dentro da igreja. Por isso ele disse: eis que estou à porta, ó. Se alguém, individualmente falando, se condição, alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Ele usou o termo no singular, individual, para que cada cristão ali pudesse absorver a mensagem e refletir: Jesus está do lado de fora do meu coração? Não, eu quero Jesus de dentro do meu coração. Então observe, irmãos, que eu e você temos que lutar pela unidade
e pela harmonia cristã no meio da igreja. Agora, é fácil? Não é. Porque quando tem aqueles que querem, tem aqueles do contrário. Tem aqueles que é o contrário. Uns querendo que haja paz, uns querendo que haja harmonia, e outros o inverso, os contrários. Oi, irmãos, pelo amor de Deus, se cada cristão fizesse por onde, meu Deus, seria uma maravilha. Se cada cristão fizesse por onde, união, harmonia na igreja, era uma realidade diferenciada. Mas que Deus ajude a nós, que Deus nos ajude a orar por unidade e orar por harmonia no meio da igreja. Vamos ver outra coisa pela qual devemos orar. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 10. Vamos ver outra coisa pela qual devemos orar. Tem muita coisa na Bíblia Sagrada que nos mostra pelo que nós devemos orar. E aqui em 1 Tessalonicenses 3 e 10 diz a palavra de Deus: orando abundantemente dia e noite, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Orar por quê, pastor? Pelo quê? Orar, irmãos, constantemente, com objetivos ou por objetivos. Veja que a oração de Paulo aqui, que ele estava orando constantemente ao Senhor, é para que ele pudesse ver o rosto dos irmãos ali em Tessalônica e suprir o que faltava à fé deles. Por mais que houvesse ali em Tessalônica obreiros do Senhor, mas Paulo queria ver o rosto daqueles irmãos ali em Tessalônica. Eu oro abundantemente, constantemente. Esse é meu objetivo. Eu estou orando dia e noite, incessantemente, para que eu possa ver o vosso rosto. Então, vamos orar com objetivos, irmãos. Os irmãos viram que mês passado nós colocamos o relógio da oração. Foram 5 segunda-feiras orando, 12 horas, e com objetivos. Você pode orar na sua casa com objetivos. Você pode vir para o culto matutino com objetivos. Você pode vir para o ciclo de oração com objetivo, para a consagração do ciclo de oração também com objetivo, nas orações do seu grupo com objetivos, no culto de doutrina, vídeo de oração com objetivos, no culto do clamor com objetivos. Então nós devemos orar com objetivos, irmãos, sejam objetivos espirituais ou objetivos materiais. Mas precisamos. É só você pegar uma canetinha, pegar um papel e sair notificando. Ei, objetivos espirituais: batismo no Espírito Santo, cura divina, salvação de vida, derramado do Espírito Santo, fervor espiritual, dons espirituais, união, paz. E você vai notificando o papelzinho dos objetivos espirituais. Eita, objetivos materiais agora. Ô Jesus, que são objetivos materiais. Certo? Pontuando também. Quando você estiver de joelhos, vai orando, abre o olhinho, verá a sua listinha, objetivos espirituais. Meu Deus, olha isso aqui. E vai orando, conversando com Deus. Então, nós precisamos orar, irmão, com objetivos. Temos que ter objetivos na nossa oração. Não é dobrar o joelho e ficar conversando com o companheiro do lado. Não, de jeito é dobrar os joelhos e conversar com Deus. A gente tem que acabar com esse negócio, irmão, de chegar num lugar, dobrar os joelhos e ficar conversando com uma pessoa do lado, ficar batendo papo com uma pessoa do lado. Não, se estamos de joelho, é para conversar com Deus, é para derramar a nossa alma na presença
presença de Deus e expor a nossa situação. Senhor, me ajuda, eu sou falho, eu sei que não é fácil ser crente, eu sei que não é fácil viver a tua palavra, eu sei que a minha natureza pecaminosa luta para que eu peque constantemente contra ti, mas me ajude, me dê força para que eu vença o pecado, para que eu vença a carne, para que eu vença o mundo, para que eu vença Satanás. Me ajude, Jesus, a permanecer firme nos teus caminhos, e por aí vai. É conversar com Deus. Está faltando alimento em casa, Jesus, olha, eu só tenho aqui no meu armário aqui, eu só tenho um pacote de fuba, um pacote de arroz, Jesus, olha, eu só tenho aqui um pacote de macarrão, um pacote de feijão, eu só estou com uma dúzia ou meia dúzia de ovos, a carne só tem um sirapuzinho, e vai conversando com ele, Jesus, então eu estou precisando de alimento, irmão. O sapato está rasgado, Jesus, tem misericórdia. O solar do meu sapato, da minha sandália, Jesus, está pela misericórdia. Já, Jesus, vai pedir arrego e vou precisar de novo. Então, olhe com o objetivo. Ele manda, irmão. É porque a gente não acredita mais, né? Permita-me usar essa frase, né, dura. Parece que a gente não acredita mais que ele manda alimento. Parece que a gente não acredita mais que ele manda roupa para a gente. Parece que a gente não acredita mais que ele manda sapatos, sandálias para a gente. Parece que a gente não acredita mais que ele manda isso aí para a gente. Agora, por que a gente não acredita? Porque não estamos orando. Porque não estamos orando. Se a gente dobrar os joelhos, se a gente inclinar a nossa face para buscar o Senhor e expor diante dele as necessidades espirituais e as necessidades materiais, ele vai suprir no tempo determinado. Ele supre, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe do que a gente precisa. Talvez você nem diga a um amigo, uma amiga sua, ou alguém da sua família, o que você está precisando, mas se você disser para ele, nos mínimos detalhes, ele vai suprir essa sua necessidade. Ele sabe do que nós precisamos, mesmo assim, ele quer ouvir da nossa boca o que a gente precisa nessa esfera espiritual e material, e ele manda, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele cuida de cada um de nós, ele tem cuidado de nós. Outra coisa pelo qual devemos orar, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Tem um hino que fala, né? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E aí vai para frente. Quem canta é que sabe. Eu não sei não. Quando os outros cantam, eu vou ainda me lembrando. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Diz a palavra: e peço isto, olha a oração de Paulo, e peço isto, que o vosso amor, coletivo, vosso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Devemos orar pelo quê? Orar para que Deus aumente o amor. Não é somente aumentar a fé, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. E não está no material aqui, não é questão de orar para Deus aumentar a fé. Mas devemos orar para Deus aumentar a nossa fé. Devemos orar para que Deus aumente o amor, irmãos. Eu peço a Deus que aumente o amor de vocês mais e mais. Então veja, irmãos, a gente precisa orar a Deus para que Deus aumente o amor. Não é só amor na igreja, é amor na família, né? O amor familiar, o amor conjugal, o amor entre irmãos, o amor na igreja. Devemos orar para Deus aumentar o amor, porque Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos
tende a esfriar por causa da iniquidade, por causa do pecado. Mas o que fazer? É orar: Senhor, aumente o amor no meu coração. Eu oro, irmãos, eu oro para que Deus aumente o amor entre mim e Sheila. Jesus, aumente o amor entre eu e minha esposa. Aumente os elementos fortalecedores do casamento, que seja uma realidade, porque no casamento tem que ser nutrido o amor, tem que ser nutrido. O casal precisa orar para que Deus aumente o amor. Os irmãos consanguíneos orar para que aumente o amor. Hoje eu vi na internet, um rapaz se batizou nas águas e depois de se batizar nas águas, matou os pais. E ele disse que foi Deus que mandou. Deus foi o canto dele. Agora se batizou nas águas. Irmão, quem conhece o coração de ninguém? Quem conhece o coração das pessoas? Somente Deus. Nós não conhecemos. Nós vemos o exterior, a pessoa dá um bom testemunho, a gente aprova, batendo nas águas. Quando menos espera, a pessoa está virada de Satanás. Quando se batizou nas águas e depois você vai dar o pai e disse que foi Deus que mandou. Deus é esse, irmão? De jeito nenhum. Mas veja só, é preciso pedir para Deus aumentar o amor da família, né? Entre os membros ali familiar. Vamos orar, irmãos. Cada família ore para que o amor entre vocês, entre a família, né, seja uma realidade. Que Deus aumente o amor. Porque tem gente que só quer ver a nós. Tem gente que não dá prova de amor de jeito nenhum. Aí depois fica dizendo: mas fulano não me ama. Tu está fazendo o quê? Tem gente que gosta de cobrar amor, mas no casamento, quando se vê a questão da cobrança de amor, eu vou cobrar amor. Agora, será que eu estou dando amor à minha esposa? Para que eu venha cobrar amor dela, então eu tenho que colocar meu tempo para raciocinar. Será que eu estou dando amor? Eu estou promovendo amor para eu poder cobrar? Não. E amor não se cobra. O amor, ele se doa. O amor, ele doa. Então o próprio Deus, ele provou o seu amor doando o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, meus irmãos, que o amor, ele nunca poderá ser cobrado. Ele é doado. Seja na vida do casal, seja na vida de irmãos, seja na vida da igreja, a gente tem que ir se doando o amor. E quando a gente vai doando, aí haverá reciprocidade. Então, é amando e se é amado. Agora, se você não ama e cobra amor, coloca a mão na cabeça. Será que eu estou amando para eu poder cobrar amor? Quando eu começo a cobrar amor, irmão, é porque eu não estou amando. Não estou amando. Essa é uma realidade, irmão. Possa colocar isso no seu quem. Se você é cobrador de amor, coloque no seu peito que você não está amando. Porque se você ama, o amor é retribuído. Ele é retribuído. O amor não pode ser cobrado. O amor não pode ser cobrado. Vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor nosso Deus.